Pare tudo o que você está fazendo. Eu vou te contar uma história que a maioria das pessoas não conhece completamente. Uma história que foi censurada por séculos, sobre uma mulher que, segundo as leis da época, jamais deveria ter entrado na linhagem de Jesus Cristo. Ela era de uma nação inimiga de Israel. Era viúva, era estrangeira, e pela lei de Moisés, ela e seus descendentes estavam proibidos de entrar na congregação do Senhor por 10 gerações. Mas algo extraordinário aconteceu que mudou não apenas sua vida, mas o destino de toda a humanidade. Se eu te disser que essa mulher proibida se tornou bisavó do rei Davi e ancestral direta de Jesus Cristo, impossível, não é? Então me responda. Como isso foi possível? Fique até o final, porque você vai descobrir o segredo por trás desta transformação impossível que pode mudar sua vida também. A fuga desesperada era um tempo de escuridão em Israel. O país estava mergulhado no caos, governado por juízes, sem rei, onde cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E como se não bastasse a desordem social, uma fome devastadora varreu a terra prometida. Imaginem a ironia. Belém, que significa casa do pão, estava sem pão. Foi então que um homem chamado Elimeleque, cujo nome significava Deus é Rei, tomou uma decisão que mudaria sua família para sempre. Ele pegou sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quiliom, e fez algo impensável. Abandonou a terra prometida para buscar sobrevivência em Moabe. Mas aqui está o primeiro mistério desta história. Por que um homem cujo nome significava Deus é Rei abandonaria justamente a terra onde Deus havia prometido cuidar de seu povo? Moabe não era qualquer lugar. Era a terra dos inimigos de Israel, descendentes de uma relação incestuosa entre Ló e sua filha. Era um povo que adorava Quemos, um deus abominável que exigia sacrifícios humanos, inclusive de crianças. 10 anos de aparente paz em terra estrangeira, longe das bênçãos da aliança com Deus, a família tentou reconstruir suas vidas. Os filhos cresceram e se casaram com mulheres moabitas. Malom se casou com uma jovem chamada Rute e Quiliom com Orfa. Por 10 longos anos viveram nesta terra pagã. Mas há algo perturbador nesta história. Durante todos esses anos, nenhuma das mulheres teve filhos. Na cultura da época, isso era considerado um sinal de maldição divina. E então, como se o destino estivesse cobrando um preço terrível por ter abandonado a terra prometida, a tragédia explodiu sobre esta família. Primeiro, Elimeleque morreu, longe de sua pátria, sem poder ser sepultado com seus ancestrais. Depois, numa sequência devastadora que parecia confirmar que haviam saído da proteção divina, ambos os filhos também morreram jovens. Em poucos anos, 3 mulheres ficaram completamente desamparadas: Noemi, Rute e Orfa. Todas viúvas, todas sem filhos, todas vulneráveis numa sociedade onde mulheres sem homens enfrentavam a pobreza extrema e o abandono social. A notícia que mudou tudo, mas então chegou uma notícia que fez o coração de Noemi despertar. O Senhor havia visitado seu povo em Judá, dando-lhes pão novamente. Não era apenas o fim da fome. Era um sinal de que Deus havia removido seu juízo de sobre Israel. Era a chance de recomeçar. Noemi tomou uma decisão corajosa. Voltaria para Belém. Suas 2 noras, movidas pelo amor genuíno, começaram a acompanhá-la na jornada. Mas, no meio do caminho, Noemi parou e disse algo que partiria corações. Voltem, minhas filhas, voltem para a casa de suas mães. Vocês foram bondosas comigo e com meus filhos mortos. Que Deus permita que encontrem descanso, cada uma na casa de um novo marido. Era uma demonstração de amor sacrificial.
Noemi sabia que duas jovens viúvas teriam mais chances de reconstruir suas vidas em sua própria terra do que como estrangeiras em Israel. A escolha que mudou a história órfã, após muito choro e uma despedida carinhosa, beijou Noemi e voltou para seu povo e seus deuses. Era uma escolha compreensível, sensata até, mas Ruth fez algo impossível de explicar pela lógica humana. Ela se apegou firmemente a Noemi e pronunciou palavras que ecoariam através dos séculos como uma das mais belas declarações de fé e lealdade já registradas. Não me insistas para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vocês percebem a profundidade desta declaração? Ruth não estava apenas escolhendo seguir Noemi. Ela estava renunciando à sua identidade nacional, abandonando sua religião ancestral, abraçando um Deus que ela mal conhecia, aceitando ser para sempre uma estrangeira, escolhendo uma vida de dificuldades ao lado de uma mulher amarga que uma jovem viúva faria isso. O que ela viu em Noemi que a fez abandonar tudo? A chegada amarga. Quando as duas chegaram a Belém, no início da colheita da cevada, toda a cidade se alvoroçou. As mulheres perguntavam admiradas: não é esta Noemi? Mas a resposta dela partiu corações. Não me chamem Noemi, que significa agradável. Chamem-me Mara, que significa amarga, porque o Todo-Poderoso tornou muito amarga a minha vida. Cheia eu parti, mas vazia o Senhor me fez voltar. Noemi estava quebrantada, amargurada, sentindo que Deus havia se voltado contra ela. Ela não sabia que estava prestes a testemunhar uma das mais belas demonstrações da providência divina da história. O encontro casual para sustentar a si mesma e a Noemi, Ruth saiu para respigar nos campos, um direito que a lei de Moisés garantia aos pobres e estrangeiros. Era um trabalho humilhante, colher as espigas que os ceifeiros deixavam cair, ficando atrás de todos, pegando apenas os restos. Mas aqui acontece algo que o texto bíblico apresenta de forma magistral. E sucedeu que ela foi ter, por acaso, a parte do campo que pertencia a Boaz. Por acaso? Realmente foi coincidência? Boaz era um homem poderoso e rico, mas principalmente era um homem temente a Deus. Quando chegou ao campo naquela manhã e saudou seus trabalhadores com "O Senhor seja convosco", e eles responderam "O Senhor te abençoe", ficou claro que ele criava um ambiente de trabalho centrado em Deus. Seus olhos logo notaram uma mulher estrangeira trabalhando intensamente entre suas servas. "Quem é aquela jovem?" perguntou ao capataz. A resposta revelou muito sobre o caráter de Ruth. É a moça moabita que voltou com Noemi. Ela pediu permissão educadamente para respigar. Tem trabalhado desde a manhã e mal descansou. A proteção divina se manifesta a Boaz. Ficou profundamente impressionado. Ele se aproximou de Ruth e disse algo que deve ter soado como música celestial aos ouvidos de uma estrangeira vulnerável. "Escuta, minha filha. Não vás respigar em outro campo. Ajunta-te às minhas servas. Ordenei aos meus servos que não te incomodem. Quando tiveres sede, bebe da água que eles tiraram." Ruth se prostrou com o rosto em terra, uma posição de profunda humildade, e perguntou: "Por que achei graça aos teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira?" A resposta de Boaz revelou que a história de Ruth já havia corrido por toda Belém. "Contaram-me tudo o que fizeste por tua sogra depois da morte de teu marido. Como deixaste teu pai, tua mãe e a terra onde nasceste para vir para um povo que não conhecias."
O Senhor recompense o teu feito, e seja pleno o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Gente, vocês estão percebendo como Deus estava orquestrando cada detalhe desta história? Se você quer descobrir mais histórias bíblicas cheias de reviravoltas impressionantes como esta, se inscreva no canal Conhecendo a Palavra Agora. A generosidade sobrenatural Boaz não se limitou a belas palavras. Suas ações revelaram um coração verdadeiramente transformado por Deus. Convidou Ruth para comer à sua mesa, quebrando todas as barreiras sociais. Deu-lhe grão torrado, um alimento nutritivo e valorizado, instruiu secretamente seus servos. Deixem-na respigar até entre as gavelas e não a envergonhem. Tirem também alguns molhos e deixem cair de propósito para que ela possa colher mais. Quando Ruth voltou para casa naquela noite, carregava cerca de uma efa de cevada, aproximadamente 22 litros. Era uma quantidade extraordinária para uma respigadora, suficiente para alimentar 2 pessoas por várias semanas. A esperança renasce quando Noemi viu aquela quantidade impossível de grãos e soube que Ruth havia trabalhado no campo de Boaz. Algo se acendeu em seu coração pela primeira vez em anos. Bendito seja ele do Senhor, que não tem deixado sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos, exclamou. Então revelou o que tornava aquele encontro tão extraordinário. Este homem é nosso parente chegado. Ele é um dos nossos resgatadores. A palavra resgatador em hebraico é goel, um conceito legal fundamental em Israel. O goel tinha responsabilidades sagradas: resgatar propriedades familiares vendidas por necessidade, proteger a honra da família, casar-se com viúvas para perpetuar a linhagem pela primeira vez desde que chegaram a Belém. Havia esperança real de restauração. O plano sábio Noemi, conhecendo profundamente os costumes e tendo observado a crescente bondade de Boaz, desenvolveu um plano que demonstrava sua sabedoria. Minha filha, não devo eu buscar-te um lar onde sejas feliz? Boaz é nosso parente. Esta noite ele estará debulhando cevada na eira. Lava-te, perfuma-te, veste tua melhor roupa e vai à eira. Mas não te faças conhecer até que ele termine de comer e beber. Este plano não tinha nada de impróprio. Era um costume aceito, onde uma viúva poderia solicitar oficialmente proteção matrimonial de um parente resgatador. A noite que mudou, tudo Ruth seguiu exatamente as instruções. Quando Boaz adormeceu após o trabalho árduo e a refeição, ela silenciosamente se deitou aos pés dele e aguardou. À meia-noite, Boaz acordou sobressaltado e descobriu uma figura feminina a seus pés. Quem és tu? Perguntou na escuridão. Sou Ruth, tua serva, respondeu ela com humildade e coragem. Estende tua capa sobre mim, porque tu és resgatador. A resposta de Boaz revelou um coração profundamente tocado. Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Esta tua última demonstração de lealdade é ainda melhor que a primeira, pois não foste atrás dos jovens, pobres ou ricos. Agora não temas, minha filha. Farei tudo o que disseste, pois toda a cidade sabe que és mulher virtuosa. A palavra virtuosa em hebraico é Eshet Hayil, a mesma expressão usada para descrever a mulher exemplar de Provérbios 31. Ruth havia conquistado não apenas o coração de Boaz, mas o respeito de toda a comunidade. Obstáculo legal, mas Boaz, sendo um homem íntegro, revelou um detalhe crucial. É verdade que sou resgatador, mas há outro resgatador mais próximo que eu. Segundo a lei israelita, o parente mais próximo tinha o primeiro direito de resgatar a propriedade e casar-se com a viúva. Boaz precisava resolver isso legalmente antes de agir. O tribunal no portão na manhã seguinte, Boaz foi ao portão da cidade, o local onde funcionava o tribunal, e aguardou. Quando o parente mais próximo passou por ali,
Boaz o chamou junto com 10 anciãos como testemunhas. Primeiro, ele apresentou apenas a questão da propriedade. A porção de terra que era de nosso irmão Elimeleque, Noemi está vendendo. Se queres redimi-la, redime-a diante destes que estão assentados aqui. O homem aceitou imediatamente. A terra parecia um bom negócio, mas então Boaz revelou a condição completa. No dia em que comprares a terra de Noemi, também receberás Rute, a moabita viúva do falecido, para perpetuar o nome do morto sobre sua herança. Casar-se com Rute significava que o primeiro filho seria considerado herdeiro de Malom, não seu próprio herdeiro. Isso poderia complicar sua herança familiar e dividir seus bens. Imediatamente o homem mudou de ideia. Não posso resgatar para que não prejudique minha própria herança. Redime-te o meu direito, porque eu não posso. Segundo o costume, ele descalçou o sapato e o entregou a Boaz, como sinal legal de transferência de direitos. O casamento que abençoou gerações Boaz declarou publicamente diante de todas as testemunhas: sois hoje testemunhas de que recebi de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, Quiliom e Malom. Também recebi por esposa Rute, a moabita, viúva de Malom, para perpetuar o nome do falecido sobre sua herança. A resposta do povo foi uma explosão de bênçãos proféticas que se cumpririam de forma extraordinária. Somos testemunhas. O Senhor faça a mulher que entra em tua casa como Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. Sê próspero em Efrata e tenha renome em Belém. Seja tua casa como a casa de Perez, que Tamar deu a Judá, pela descendência que o Senhor te der desta jovem. O milagre do nascimento. Boaz e Rute se casaram em uma celebração que toda Belém testemunhou. E então aconteceu algo que confirmou que Deus estava por trás de toda esta história. O Senhor permitiu que ela concebesse e ela deu à luz um filho. Depois de anos de esterilidade, depois de toda a dor e perda, finalmente Rute experimentou a alegria da maternidade. As mulheres da cidade correram até Noemi com uma profecia que ecoaria através dos séculos. Bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem resgatador. Seja o nome dele afamado em Israel. Ele será restaurador de tua vida e sustento de tua velhice, porque tua nora, que te ama, o deu à luz. Ela que vale mais do que 7 filhos. A restauração completa Noemi, que havia chegado vazia e amarga, agora tomou o menino em seus braços, como se fosse seu próprio neto. As vizinhas, vendo a alegria indescritível da anciã, disseram: nasceu um filho para Noemi, e lhe deram o nome de Obed, que significa servo ou adorador. Mas a história não termina aqui. Na verdade, estava apenas começando. A revelação final que mudou a história. Obed cresceu e se tornou pai de Jessé. Jessé se tornou pai de Davi, o maior rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, o autor da maioria dos salmos. Isso significa que Rute, a moabita proibida, tornou-se bisavó do rei Davi. Mas a genealogia continua. Séculos mais tarde, em Mateus capítulo 1, lemos: Boaz gerou de Rute a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Vocês conseguem compreender a magnitude desta revelação? Uma mulher que, segundo a lei de Moisés, estava proibida de entrar na congregação de Israel por 10 gerações, não apenas foi aceita, mas se tornou ancestral direta de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. As lições que transformam Vidasa, história de Rute, nos ensina verdades que podem revolucionar nossa compreensão sobre Deus. Primeira lição. A graça de Deus transcende qualquer origem. Não importa de onde você vem, qual sua família, que erros você cometeu. Deus pode te usar de forma extraordinária.
Segunda lição: fidelidade sempre é recompensada. Ruth escolheu ser fiel, mesmo quando não fazia sentido, mesmo quando era difícil. E Deus transformou sua fidelidade em bênção eterna. Terceira lição: Deus usa pessoas improváveis. Os rejeitados pelos homens são frequentemente os escolhidos por Deus para cumprir seus propósitos. Quarta lição: o amor verdadeiro não conhece fronteiras. Ruth amou além de raça, religião e cultura, e esse amor quebrou barreiras que pareciam intransponíveis. Quinta lição: a providência divina governa todos os detalhes. Cada casualidade nesta história era orquestração divina perfeita. A mensagem profética para Ogemas há algo ainda mais profundo aqui. A história de Ruth é uma prefiguração profética da inclusão dos gentios no plano de salvação através de Jesus Cristo. Assim como Ruth, uma estrangeira, foi incluída na linhagem do Messias, assim também nós, que éramos estrangeiros, aliança de Deus, fomos incluídos na família divina através da fé em Jesus. A história de Ruth nos lembra que o coração de Deus é maior que nossas leis humanas. Seu amor é mais forte que nossos preconceitos e sua graça é mais poderosa. Que nossa origem, esta história mexeu com você tanto quanto mexeu comigo. Então deixe seu like agora e compartilhe com alguém que precisa saber que Deus pode transformar qualquer situação impossível em vitória extraordinária. E se inscreva no canal, Conhecendo a Palavra, para descobrir mais histórias que vão fortalecer sua fé, a transformação, que ainda acontece numa época onde vivemos tantas divisões, preconceitos e discriminações. A história de Ruth brilha como um farol de esperança. Ela nos mostra que uma decisão tomada por amor pode mudar gerações. Fidelidade a Deus nunca passa despercebida. Nossas origens não determinam nosso destino. O amor genuíno pode derrubar qualquer barreira. Deus está sempre escrevendo histórias de redenção. Ruth saiu de uma nação pagã, perdeu tudo o que tinha, enfrentou preconceito e dificuldades, mas escolheu confiar no Deus de Israel. E Deus não apenas a abençoou, mas a usou para abençoar toda a humanidade. Se você está passando por uma situação que parece impossível, se sente rejeitado ou desqualificado, se as circunstâncias parecem estar contra você, lembre-se de Ruth. Deus pode transformar sua história de rejeição em história de escolha, sua história de perda em história de ganho, sua história de lágrimas em história de alegria eterna. A mesma graça que alcançou uma moabita viúva há mais de 3.000 anos pode alcançar você hoje. O mesmo Deus que transformou Ruth de estrangeira rejeitada em ancestral do Messias pode transformar sua vida de forma extraordinária. Porque no reino de Deus não existem pessoas descartáveis. Não existem sonhos pequenos demais. Não existem situações impossíveis demais. Existe apenas um Deus que transforma o impossível em inevitável, o rejeitado em escolhido, o final em recomeço. E se Ele fez isso por Ruth, Ele pode fazer por você também. Esta é a promessa da história mais linda de redenção, fidelidade e amor já contada. Esta é a história de Ruth, a mulher que provou que o amor de Deus não conhece fronteiras e sua graça não tem limites. Uma história que começou com perda e terminou com a maior vitória da humanidade. Você sabia que havia uma mulher proibida pela lei de Moisés que se tornou ancestral direta de Jesus Cristo?